Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 38 do 8º ano. E o assunto dessa aula é Primeiro Reinado, crise e abdicação de Dom Pedro I. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos que estão propostos a vocês. São eles: reconhecer os problemas políticos e econômicos do Brasil que enfraqueceram a imagem de Dom Pedro I, identificar o interesse de Dom Pedro I na sucessão do trono português, definir as críticas a Dom Pedro I na imprensa, com destaque a Líbero Badaró, exemplificar manifestações contra o imperador, com destaque para a Noite das Garrafadas, e explicar a abdicação de Dom Pedro I. Separou já seus materiais para a aula de hoje? Então, o que você vai precisar? Do seu livro didático, livro de história, que trata acerca desse assunto, caderno de história para a anotação das principais informações, bem como realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Um bom soldado vai à luta com suas armas, e estas são as armas de vocês. Então, vamos para a guerra? A brutal repressão, a Confederação do Equador, lembrem-se que ele matou muitas pessoas enforcadas, daí teve aquela comoção em relação à figura do Frei Caneca. Tudo isso contribuiu para derrubar a popularidade que Dom Pedro tinha lá no início do governo, que até então, poxa, ele foi um herói, libertou o Brasil das amarras com Portugal. Porém, esse autoritarismo dele com a Constituição de 1824, entre outras atitudes, além de Dom Pedro mostrar-se incompetente para resolver a crise econômico-financeira que o país atravessara, estava só contribuindo para deixar essa imagem mais desgastada. Ano após ano, a balança comercial brasileira só estava negativa, onde o valor das importações elas eram maiores que o ganho com as exportações. Lembrando, novamente, que Dom Pedro outorgou a Constituição de 1824, a qual centralizou o poder em suas mãos, por meio do quê? Do poder moderador. E isso representou o auge, o ó do borogodó do autoritarismo de Dom Pedro I. Sobre os problemas econômicos que o país enfrentava. Então, em virtude das despesas que tinha o Estado brasileiro, o governo de Dom Pedro I solicitava empréstimos aos bancos estrangeiros e emitia cada vez mais moeda. Isso resultou numa inflação. O preço de alimentos e também de aluguéis aumentava e a popularidade do imperador só diminuía. Inclusive, no ano de 1829, o maior reflexo ali dessa crise econômica instaurada no país foi que o Banco do Brasil, fundado na época de Dom João VI, seu pai, acabou falindo, para vocês terem uma ideia. Só relembrando, outro fator que também contribui por essa queda, por essa impopularidade de Dom Pedro I, foi a questão da Guerra da Cisplatina, porque ela prejudicou ainda mais a economia brasileira em virtude dos gastos com o conflito. E o trono português, como estava? Vamos voltar nossos olhos para Portugal. O que estava acontecendo lá, que de certa forma interferiu também em Dom Pedro I aqui no Brasil. O rei de Portugal, Dom João VI, seu pai, ele morreu no ano de 1826 e deixou o trono para o seu filho, Dom Pedro I, que era o imperador do Brasil. Só que ele acabou renunciando o reinado de Portugal em favor da sua filha, a Dona Maria da Glória. Então a ideia era continuar no Brasil, mas ainda mantendo esses laços familiares com Portugal por meio do governo de sua filha. Bem
bem ou mal, por trás, Dom Pedro iria estar governando, estaria governando Portugal também. Aí o que acontece? O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, por meio de um golpe, ou seja, golpe é tudo aquilo que não está referenciado na Constituição do país. O que foi determinado? Quem seria o sucessor de Dom João VI, Dom Pedro I? Como ele renunciou, fica para o seu herdeiro, que era a Dona Maria da Glória. Muito bem. Como Dom Miguel almejava esse trono, ele dá um golpe e toma o trono que era da sobrinha e acabou proclamando-se rei de Portugal. Dom Pedro I ficou furioso e reagiu se preparando militarmente para reconquistar o trono de Portugal. Iria instaurar assim uma guerra para reconquistar o trono português para sua filha. Muito bem, os políticos do Brasil ficaram furiosos com essa situação e eles acusaram Dom Pedro I de estar interessado mais em assuntos portugueses do que em assuntos brasileiros. Mais um fator que colaborou para a sua impopularidade aqui no país. Outra situação que precisa ser destacada é a questão das críticas a Dom Pedro I por meio da imprensa. Um dos principais críticos do governo de Dom Pedro I era o jornalista Líbero Badaró. E ele foi assassinado no ano de 1830 em São Paulo. A morte desse jornalista, ela foi atribuída a quem simpatizava com o imperador, aqueles que o apoiavam. Então, isso acabou acarretando em protestos em todo o Brasil. Em Minas Gerais, o que aconteceu? O imperador, então, estava visitando várias províncias aqui do Brasil com o intuito de recuperar o seu prestígio perante o povo. Mas acabou sendo uma atitude assim em vão. Por quê? Em Minas Gerais, ele foi recebido com diversos protestos. Inclusive, os sinos das igrejas mineiras tocaram o que a gente vai chamar de dobre dos finados, que era um toque especial dos sinos nos enterros e cerimônias fúnebres para as pessoas falecidas. Por que eles fizeram isso? Essa atitude foi feita com o objetivo de lembrar ao imperador acerca da morte de Badaró, aquele jornalista assassinado, seu adversário. Outra manifestação que ocorre no país, a Noite das Garrafadas. Então, Dom Pedro I retorna das suas viagens para o Rio de Janeiro, onde ficava ali toda a estrutura do império, tá? Era a nossa capital brasileira. Comerciantes portugueses fizeram uma festa para recepcionar Dom Pedro I e nela tiveram muitas fogueiras, estava toda acesa a capital do país. Mas essa recepção originou a briga entre brasileiros e portugueses. Brasileiros que eram adversários a Dom Pedro I e portugueses que eram os companheiros, digamos assim, de Dom Pedro I. Essa Noite das Garrafadas durou de 12 a 15 de março de 1831 e ela vai receber esse nome porque nas agressões entre brasileiros e portugueses utilizou-se garrafas para as agressões entre os apoiadores, os companheiros de Dom Pedro e os adversários dele. Com o objetivo ainda de recuperar o seu prestígio, Dom Pedro tentou até o fim. Ele formou um ministério só com políticos de oposição. Pensa a ideia do cara. Mas essas críticas só aumentaram em relação ao seu governo. Então, utilizando do poder moderador, ele substituiu o tal Ministério dos Brasileiros
por outro formado por seus amigos portugueses, os seus apoiadores. Diante disso, populares, deputados, jornalistas e também militares saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do ministério que havia sido deposto, o Ministério dos Brasileiros. Então, o que vai acontecer? O imperador ele vê-se pressionado, não tem apoio algum. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro. Ele deixou o trono do Brasil para o seu filho, Pedro de Alcântara, que mais tarde chamar-se-á de Dom Pedro II. O objetivo dele, ao deixar o trono ao seu filho, era dar continuidade da monarquia aqui no país. Porém, nesse momento que Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, o menino, seu filho, só tinha 5 anos. Então, o país ele deixou de ser governado por um rei, por um imperador, e passou a ser governado por regentes. Regentes que eram pessoas de confiança do rei, que governavam o país até o seu filho atingir a maioridade, tá? Só que estudaremos futuramente que foi um período de bastante tensão dentro da história do Brasil, com várias rebeliões, por conta dessa visão que se tinha. Poxa, a gente não tem nenhum rei para nos governar, são pessoas de confiança. E assim por diante. Não vou dar muito spoiler, senão fica muito fácil para o próximo assunto. Na próxima aula, voltaremos nossos olhos para o que estava acontecendo em termos de mundo, em relação às revoluções liberais do século XIX. O nascimento daquele sentimento nacionalista, de pertencimento a uma nação. Neste momento, vocês vão realizar a atividade referente a esta aula, com o propósito de voltar ao assunto, revisar esse assunto explanado nesse momento e também fixar algumas informações que com certeza serão utilizadas futuramente, principalmente quando estudarmos a questão do segundo reinado, período regencial, ok? Então, bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!